No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas TVs da TCL. Vai ser a P7L nesse lado contra a A400M nesse outro lado. Então a gente vai comparar a qualidade de imagem, o desempenho com games, o sistema operacional, vai falar sobre a qualidade sonora e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante os testes. E sem enrolar, a gente já vai começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Nesse sentido, aqui a gente tem duas TVs de resolução 4K que estão utilizando a tecnologia QLED, tecnologia essa que permite a essas TVs entregar um número maior de cores na tela. No entanto, o modelo A400M tem uma vantagem, pois além dela nos entregar a tecnologia QLED, ela também entrega a tecnologia de mini LED com recurso de escurecimento local, e na prática isso significa que ela consegue controlar as zonas de iluminação de forma isolada, e com isso ela consegue nos entregar um nível de preto muito mais preciso se comparado à P7L. Inclusive, nesse momento estamos mostrando algumas imagens de filmes e séries em cenas mais escuras, e como vocês estão vendo, a diferença na qualidade de imagem realmente pode ser muito grande. Então, se você valoriza uma televisão que entrega um bom nível de preto, com certeza nesse caso o modelo A400M na direita tem uma grande vantagem. E vale mencionar que isso não significa que a P7L tenha um nível de preto ruim. Na verdade, ela até consegue nos entregar um resultado ok nesse sentido, especialmente se a gente levar em consideração que ela é uma TV de entrada que está utilizando um painel do tipo HVA padrão. De qualquer forma, não tem como a gente negar que a A400M tem uma grande vantagem nesse sentido, especialmente por estar utilizando a tecnologia de mini LED. E é legal comentar que essa vantagem na qualidade de imagem a favor da A400M não acontece apenas com filmes e séries, mas também pode impactar bastante a nossa experiência com jogos de videogames, especialmente em games mais escuros. No entanto, tem um pequeno detalhe aqui. Apesar da televisão mini LED realmente conseguir nos entregar um nível de preto muito melhor, eu notei que em alguns momentos ela parecia que escurecia demais algumas regiões de sombra, fazendo com que às vezes até fosse difícil observar os detalhes nessas regiões, como por exemplo nessas imagens que estamos mostrando agora. E justamente por isso eu estou bem curioso para nos próximos dias colocar ela no lado de outras televisões mini LED, ou quem sabe até mesmo no lado de uma televisão OLED, pois assim eu vou conseguir avaliar melhor se isso impacta ou não negativamente ali na nossa experiência. Então esse é um bom momento para vocês olharem aqui embaixo, vejam se realmente estão inscritas aqui no canal, para não perderem esses próximos vídeos. Inclusive, se estiverem gostando do conteúdo, já aproveita, não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal. Falando agora sobre a qualidade das cores, como eu já falei anteriormente, as duas estão entregando a tecnologia QLED, então em várias cenas mais coloridas, a qualidade delas eram bem parecidas. Mas se você tiver um olhar mais atento, dá para identificar que mesmo entre essas cenas mais coloridas, muitas vezes a A400M na direita conseguia entregar uma profundidade maior em relação às cores, então aqui é mais uma vantagem que ela tem. E sobre as cores, vale dizer que durante os testes eu deixei as duas televisões no modo filme, pois esse é o modo que tenta nos entregar cores mais naturais se comparado ao modo padrão que vem de fábrica. Inclusive agora estamos mostrando algumas imagens comparativas onde a gente altera entre o modo padrão e o modo filme, e de fato dá para perceber que o modo filme consegue nos entregar cores mais naturais e equilibradas, algo que particularmente me agrada mais se comparado ao modo padrão. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, um outro ponto importante de se analisar é a qualidade da uniformidade das cores, que para quem não lembra é a capacidade que uma televisão tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. E nesse sentido, mais uma vez a vantagem fica para a A400M. No entanto, vale mencionar que ela está longe de ser perfeita nesse sentido, tá? De qualquer forma, numa comparação direta entre essas duas TVs, sem dúvidas a vantagem fica para ela. E uma outra vantagem que ela tem é referente à qualidade do ângulo de visão. Nessas imagens, por exemplo, reparem que à medida que a gente vai para os lados, a TV da direita consegue conservar muito melhor a qualidade das cores,
se comparado à P7L na esquerda. De qualquer forma, nenhuma das duas são exemplo de qualidade neste sentido, então independente de qual for a sua escolha, o mais recomendado é assistir elas o mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. Só que agora vem um ponto super importante, pois apesar da A400M ter várias vantagens, em relação à qualidade de imagem, tem um ponto sim onde ela perdeu se comparado à P7L, que foi o seguinte. Durante os testes a gente identificou que a A400M sofre de efeitos de rastros por trás de imagens em movimento num grau maior se comparado à P7L. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso durante os testes, porque em alguns vídeos que eu rodei para testar essa questão, a diferença entre as duas era bem grande e inclusive eu separei um exemplo para mostrar agora para vocês. Isso que estamos mostrando agora é uma foto de um quadrado preto que estava se movimentando em alta velocidade para o lado direito da tela. E percebam que o efeito de rastro na A400M de fato é muito maior. Só para terem uma referência, o efeito de rastro foi tão agressivo que a gente conseguia contar mais de 10 quadrados duplicados na A400M, diferente da P7L na esquerda, que apesar de não ser perfeita, entregou um resultado muito mais aceitável, especialmente por ser uma TV mais barata. E vale dizer que durante os testes práticos, essa foi uma questão que me incomodou mais na hora de jogar jogos de videogames, então para o público gamer, fica aí esse ponto de atenção. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, vale dizer que as duas entregam suporte para HDR10+, e também para Dolby Vision, e sobre a questão do upscaling, dá para dizer que a A400M é levemente melhor, pois ela tem uma configuração de super resolução que ajuda a melhorar um pouco a nitidez da tela. E sobre essa comparação, ainda existem alguns detalhes bem importantes que eu quero compartilhar com vocês, mas antes de falar sobre isso, eu tenho certeza que independente de qual for a sua escolha, você vai querer economizar dinheiro na hora da compra, então agora eu vou dar uma super dica para vocês, que é a mesma dica que a gente aqui no canal também utiliza na hora de comprar as nossas TVs. E a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece um modelo com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Então os links vão estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas continuando a nossa comparação, o que podemos falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, elas nos entregam uma potência de 20 watts com suporte a Dolby Atmos e na prática dá para dizer que a qualidade sonora delas é no máximo ok. A P7L, por exemplo, até nos entrega um som que é mais alto, só que ele é menos equilibrado se comparado à A400M, que nos entrega um resultado geral mais estável. De qualquer forma, o som não é um ponto forte de nenhuma das duas, então dá para dizer que ambas poderiam ser melhor nesse sentido, especialmente a A400M, tá? Porque por ser uma televisão mais cara, eu acho que o som poderia ter um pouco mais de qualidade e também com os graves um pouco mais presentes. Falando agora sobre o sistema operacional, as duas estão usando o Google TV, que em termos de aplicativos é bem completo, e para quem for mais detalhista, agora estamos mostrando uma imagem com algumas informações mais técnicas através do aplicativo AIDA 64, e é legal reparar que a A400M tem 1 GB a mais de memória RAM e ela também tem muito mais espaço para baixar aplicativos. Mas é interessante comentar que durante o teste prático, eu não senti muita diferença de velocidade entre as duas TVs. E mudando de assunto, o que a gente pode falar agora em relação à experiência gamer? Nesse sentido, a P7L nos entrega uma taxa de atualização nativa de 60 Hz, enquanto a A400M entrega uma taxa de atualização de até 144. E além disso, as duas nos entregam suporte para VRR. Então, em termos de tecnologia, com certeza a A400M é uma televisão superior, e além disso, ela nos entrega uma imagem muito melhor e mais imersiva na hora de jogar. No entanto, eu confesso aqui que durante os meus testes, eu achei que as duas TVs poderiam
ser melhor para a experiência gamer. No caso da P7L, seria legal se ela tivesse uma melhor uniformidade das cores, mas infelizmente nesse sentido ela fica bem abaixo da média. Já a A400M, por mais que ela tenha uma vantagem na taxa de atualização, ela tem aquele probleminha que eu falei anteriormente do efeito de rastro por trás de imagens em movimento, que é mais exagerado nela, então se você for mais atento, esse pode ser um pequeno detalhe que pode te incomodar. E para finalizar essa parte com games, tem mais um detalhe importante. Como eu falei, a P7L nos entrega uma taxa de atualização nativa de 60 Hz, no entanto, alguns sites estão informando que ela alcança até 120. E sim, isso é verdade, mas para atingir esses 120 Hz, ela faz isso de forma emulada e para conseguir isso, ela sacrifica a resolução, caindo do 4K para Full HD ou então 2K. Já no caso da A400M, a gente tem algo parecido, pois apesar dela ter uma taxa de atualização de 144, ela consegue alcançar até 288 se vocês mais uma vez aceitarem sacrificar a resolução. E lembrando que essas taxas de atualização acima de 120 Hz só vai ser importante se vocês jogarem no PC, porque nos casos dos consoles atuais, nenhum deles passam dos 120 Hz. Falando agora sobre o visual e o design delas, aqui elas são bem diferentes. Enquanto a P7L tem uma traseira que apresenta uma leve curvatura, a A400M é plana na parte de trás, o que dá a ela um visual mais elegante segundo a própria TCL, especialmente se forem colocar ela na parede. No entanto, vale mencionar que se quiserem colocar elas na parede, o suporte deve ser comprado separadamente, pois na caixa das televisões elas vêm apenas com suporte de mesa padrão. Ainda falando sobre o visual, é interessante comentar que a A400M é consideravelmente mais grossa se comparado à P7L, e existem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que a TCL de fato quis dar um visual um pouco diferente para a A400M, quase como se ela fosse um quadro ali pendurado na parede da nossa casa. E o segundo motivo é que, segundo o próprio site da TCL, essa é uma televisão que tem um sistema de resfriamento mais eficiente, que garante a ela uma melhor performance, especialmente durante longas sessões de uso. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, qual televisão escolher? Mas antes, lembrando, pessoal, se chegaram até esse momento, gostaram do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, o apoio de vocês realmente é muito importante para a continuação do nosso canal. E mais uma vez lembrando, independente de qual vai ser a sua escolha, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo de oferta, os links vão estar aqui embaixo e é completamente de graça para entrar e participar. E a maioria das TVs que a gente traz aqui para vocês, a gente compra diretamente por esse grupo. Em relação a essa comparação, com certeza ficou bem claro que a A400M de forma geral é uma televisão superior. No entanto, também ficou bem claro que nenhuma das duas são perfeitas e as duas possuem ali os seus pontos negativos. Então a minha recomendação é que vocês avaliem quais são os pontos positivos e negativos das duas TVs e também analisem quais são os preços dela, para dessa forma chegar a uma conclusão mais definitiva de qual vale mais a pena vocês estarem comprando. De qualquer forma, se vocês ainda estão com um pouco de dúvida sobre qual escolher, não se preocupem, pois provavelmente a gente vai trazer mais conteúdos aqui no canal com essas duas televisões, especialmente da A400M, porque eu estou bem curioso para colocar ela no lado de outras TVs mini LED ou até mesmo no lado de uma TV OLED para ver qual vai ser o nível da diferença. Então, mais uma vez, olhem aqui embaixo, vejam se estão inscritos e inscritas por aqui para não perderem esses próximos vídeos. Mas então é isso, pessoal, essa foi a nossa comparação, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês de alguma forma. Então foi isso, valeu, falou e até a próxima!